Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 143, a Gênesis capítulo 1, caráter da revelação espírita. Então nós vamos agora dar sequência na questão de número 40, porque nós temos bastante assunto ainda para tratar nessa questão de número 40. Agora vai ser assim, cada questão vai demorar uma era, né? Desculpa. E eu doido para desencarnar e essas questões aqui me atrasando o retorno. Pelo amor de Deus! Né? Ainda bem que eu já pedi para a avó me substituir aqui por outras pessoas, ela já está preparando as pessoas. O bom é isso, né? Então, nós vamos dar sequência aqui, ó, dos efeitos psíquicos da catalepsia e da letargia, da presciência dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações. Então vamos por parte. Na letargia, as forças vitais são dissipadas e o corpo adquire a aparência da morte. Num sono profundo, na catalepsia, essa suspensão das forças vitais, às vezes, fica localizado às letargias e catalepsias em geral, observam o que acontece em derredor. Por exemplo, os catalépticos em geral, eles observam o que acontece em derredor. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Você consegue, nós vamos tratar primeiro de catalepsia e letargia. Porque nós temos que entender que catalepsia e letargia é completamente de letargia e catalepsia, letargia e é muito nome, tá, gente? Letargia e catalepsia é diferente de epilepsia. É isso que eu quero explicar. Por isso, às vezes, eu enrolo para poder passar o nome certo. Epilepsia é uma coisa que não tem nada a ver com letargia e também com catalepsia, né? Então, veja bem. Você já parou para pensar quantos milhões de pessoas portadoras dessa enfermidade, porque isso não deixa de ser uma patologia, né? Não deixa de ser uma patologia. Você já parou para analisar quantos milhões de pessoas portadoras desse transtorno patológico que já foram sepultadas vivas? Eita, e agora, hein? Agora nós temos que entender uma coisa. Existe a letargia e também a catalepsia de raciocínio, a epilepsia, a catalepsia e a letargia de moral, de cultura, de bom senso, é a falta desses atributos, né? Aquela rudez. Mas vamos voltar à patologia.
Você já parou para pensar quantos milhões de pessoas já foram sepultadas, enterradas? Eu vou usar o termo vítimas, porque não foram vítimas, foram enterradas vivas. Porque eu não sei se você sabe, a morte física, mas não precisa ficar assustado não, viu? Não precisa ficar assustado não. Porque dentre 10 mil pessoas, umas 3 mil sofrem de catalepsia e também de letargia. Em cada 10 mil, umas 3 mil. Então vamos ficar espertos, né? Então, eu não sei se você sabe, a morte física, ela não se dá quando o coração para, quando a respiração para. São etapas essas. O coração para a respiração, para várias áreas no sistema neurológico, né? Mas a morte física mesmo, ela só pode ser ali concretizada, o óbito, o médico só pode fornecer quando é detectado a morte, ou melhor, a cessação, cessa todas as funções do tronco encefálico. Só depois que cessa todas as funções do tronco encefálico é que pode considerar-se aquela pessoa como, de fato, em óbito. Até ali, não. Existem aparelhos na Terra que, se você tem money, né? O cash. Então, a família paga para que os médicos realizem aquele exame para ver se você ainda possui algumas funções no tronco encefálico. Isso equivale a dizer que, veja bem, é aí que mora a letargia e a catalepsia. Espera lá. Isso equivale a dizer que isso é um transtorno patológico. Isso é uma prova para o espírito que quando aquele paciente entra em crise cataléptica e letárgica, ele costuma permanecer naquela crise mais de 24 horas naquela crise. Então, durante 24, 25, 26 horas, ele ali naquela catalepsia, naquela letargia, que é a morte aparente do corpo físico, porque cessa todas as funções orgânicas, menos as funções do tronco
encefálico. Durante aquela cessação, durante aquele período que cessa, o espírito, ele tudo vê, ele tudo ouve. Porque eu não sei se você sabe. As pessoas que encontram-se em coma, entubado nas UTI, 99% delas sabe tudo que os enfermeiros, os médicos e os parentes dizem ali ao seu lado. Eles só não possuem energias vital suficiente para controlar o metabolismo e a coordenação motora. Caso contrário, eles responderiam a todas as perguntas e a todos os questionamentos. Sabia disso? Não. Desculpa, com todo respeito, você está sabendo agora. Só que isso aí, gente, ninguém revela para ninguém. Ora, gente. Por que não revela para ninguém, gente? A palavrinha, ó. Porque é mais fácil realizar uma eutanásia num paciente desse do que revelar isso aos pacientes. Luiz, eu não estou dizendo o nome de ninguém, mas eu tenho conhecimento no mundo que uns 20% dos pacientes em estado de coma nos hospitais, nas UTI, tanto os enfermeiros quanto os responsáveis pelas unidades de terapias intensivas, eles fazem uma seleção e eles escolhem qual hoje, essa noite, vai os aparelhos deles serem desligados. Isso aí chama-se eutanásia. Olha só para você ver como é que é as coisas. E o incrível, que ali aquele espírito em estado de coma, porque coma é só o físico, o espírito não entra em coma. O espírito vê a eutanásia sendo realizada. Porque realizar a eutanásia é a coisa mais fácil. É só desligar os aparelhos. Ele não possui coordenação motora, porque ele encontra-se no estado letárgico e no estado cataléptico. Então desliga ali os aparelhos e ele vai fazer o quê, coitadinho? Ele tem que só dar o último suspiro. Mas tudo bem. Então, o coma, o espírito tudo vê. E o paciente também, que é portador dessa síndrome, que é a catalepsia e também a letargia, a letargia e a catalepsia, ele também vê tudo o que está acontecendo. Você entendeu? Quantos milhares de seres desenterrados depois do velório, depois de 2 dias, e ele ali de bruço no caixão, porque ele acordou da letargia e da catalepsia, e ele morreu asfixiado. Por isso que a doutrina dos espíritos recomenda um pouco a mais o velório. Esse velório de 2, 3, 4 horas, isso aí é um crime. Entendendo-se que nada acontece por um acaso, mas é preciso respeitar. Existem milhões de casos de seres com crise letárgica e cataléptica
que depois que vence 26, 28 horas de crise, ele volta à vida. O sistema neurológico volta a funcionar, porque o tronco encefálico, ele ali encontrava-se em funcionamento. Você entendeu? O tronco encefálico, não o sistema neurológico todo. Só o tronco, só a base. Então, mas terminou a crise, o tronco vou usar esse termo para ficar mais fácil. Ele injeta aquela energia no sistema neurológico que leva aos pulmões, que leva ao coração, porque o coração é um músculo, e automaticamente o corpo volta ao funcionamento. Agora, isso é inexplicado pelas ciências, pelas teologias arbitrárias, pelas religiões aqui na Terra. Eles não possuem capacidade de esclarecer a humanidade porque isso acontece. Eles não possuem capacidade. Agora eu te faço a seguinte pergunta. Jesus ressuscitou Lázaro? Jesus ressuscitou aquelas outras pessoas que ele deparou com elas e levados até elas consideradas mortas? É lógico que não, gente. Lázaro não estava morto. Lázaro sofria desse transtorno letárgico e cataléptico. Só que esse transtorno patológico, esse transtorno neurológico, esse transtorno obsessivo, porque é tudo isso, essa prova desse espírito, ninguém na época tinha conhecimento a não ser nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que ali não se tratava de uma morte do tronco encefálico. Jesus sabia que ali se tratava de um quadro letárgico e de cataléptico. Os doutores das leis na época, os médicos, eles não tinham conhecimento dessa ciência. Só Jesus. Por isso Jesus ordenou, Lázaro, retorne ao corpo. De fato, retorne ao corpo. Porque naquele momento ali, do letárgico e do cataléptico, o espírito, 99,9%, ele está desligado do corpo físico. Ele está ligado ao corpo físico apenas pelo tronco encefálico. Gente, isso é tão facinho. Ele está ligado apenas pelo tronco encefálico. Mas Lázaro já tinha sepultado fazia 3 dias e ele já se encontrava em decomposição. Mentira, isso é mitologia. Isso aí é para florear a história, para mostrar que realmente Jesus ressuscitava corpos físico. E outra coisa, se Jesus ressuscitar corpos físico, ele deixa de ser Jesus, porque essa ressurreição de corpos, ela não condiz com os desígnios das leis divinas. E não seria o Mestre Jesus ir de encontro aos desígnios do Pai. Ele que veio trazer os desígnios do Pai, ele ia se contradizer? Vamos raciocinar, gente.
Vamos raciocinar. O único meio de retornar ao corpo físico é através da reencarnação. Aquele que nascer do espírito é espírito. Aquele que nascer da água é água. O que significa isso? O líquido amniótico. Porque eu não sei se você sabe, o útero materno, ele é composto praticamente de 75% de água, que chama-se líquido amniótico. Não é verdade? Então é preciso você nascer da água. É preciso você nascer do espírito. É preciso você retornar através da reencarnação. A reencarnação é o único meio que o espírito retorna ao corpo. Nenhum outro. Mas Jesus ressuscitou. Jesus nunca ressuscitou. Deus ressuscita. Nunca. Deus nunca que iria contra as tuas leis. E muito menos nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus sabia que Lázaro encontrava-se num quadro de letargia e de catalepsia física, provocadas por vários tipos de transtornos neuronais, patológicos, obsessivos, neuronais, obsessivos, prova e expiação de Lázaro, e porque Lázaro também em existências passadas cometeu algo que o levou naquela condição de Lázaro a ter que resgatar aquele débito do passado. Mas aí vem aquela questão, o fato de Jesus ter trazido ele de volta ao corpo físico pelo o processo volta Lázaro, Jesus não o infringiu? Não. Por quê? Porque se tratando de Jesus, nesta condição Jesus pode, uma vez que o espírito ainda se encontra preso ao corpo físico, Jesus não pode, sabendo que o espírito já se desprendeu do tronco encefálico, e ressuscitar Lázaro, ou ressuscitar a filha de Naim e de outros que nós vamos discutir mais pela frente. Você entendeu? Então, quantos milhares de pessoas acreditam na ressurreição de Lázaro? Como se Jesus de fato foi até o túmulo e ressuscitou Lázaro, e ele já se encontrava em estado de putrefação. Isso é falta de conhecimento, gente. Quantos milhões de pessoas morrem todo ano vítimas, simbólico, vítimas de letargia e de catalepsia, no Brasil e no mundo. Por isso o Espiritismo recomenda, no mínimo, vocês ficam atentos, hein? Quando eu for, hein? No mínimo 24 horas ali cozinhando o meu corpo. Se me sepultarem antes. Eu tenho uns amigos e umas amigas e uns parentes, uns filhos, que se fizer isso comigo antes, nós tá cansado, que vão enterrar ele com 12 horas de velório. Enterra pra vocês verem.
interno, vocês vão ver onde vocês vão parar. Eu não vou deixar vocês dormir. É brincadeira, mas você percebe a seriedade do assunto? Você consegue agora entender a ressurreição de Lázaro? Você consegue? Você consegue compreender as enfermidades de Lázaro? Você consegue? Do mesmo modo que Lázaro, naquela época, existe até hoje. Hoje está cheio de Lázaros no mundo, sendo sepultados vivos, só com as funções no tronco encefálico, que durante 12, 18, 24, 26, 28 horas, o espírito pode recobrar as funções neurológicas novamente. Jesus nos disse, gente, conhecereis a verdade que ela vos libertará. Por isso é preciso ter conhecimento desses fatos, porque isso é fato, isso não é história, para que ali a pessoa não sepulte o outro antes da hora. Não deixa de ser uma prova para aquele espírito, para aquela família, mas que pelo menos esperemos as 24 horas, que é aquilo que a doutrina nos recomenda. Vamos para o próximo vídeo da sequência desse assunto facílimo.